para o momento atual entre Palmeiras e Flamengo, Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas quero ouvir o Zé Paz no recorte Libertadores. Teleu, Abel, Zé. Se o próprio Abel Como é que foi Flamengo? Olha, primeiro tempo, o Flamengo jogou muito em cima do Sport, mas não fez nenhum gol, construiu a sua vitória no segundo tempo com golaços e sem o Pedro. Na tela. Na noite desse sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Sport no Maracanã. A partida começou equilibrada, com o Sport resistindo bem no primeiro tempo e o Flamengo buscando o domínio, mas sem conseguir abrir o placar. Veio o segundo tempo e o Mengão acelerou. Aos 5 minutos, Bruno Henrique aproveitou bela assistência de Samuel Lino, invadiu a área e finalizou com precisão para inaugurar o marcador. Aos 14 minutos, em rebote de cabeceio de Danilo, Bruno Henrique completou para o gol pela segunda vez na partida. E aos 21 minutos, Arrascaeta cobrou falta com maestria. A bola entrou no ângulo e decretou o placar final de 3-0 para o Flamengo. Do Flamengo e a vitória do Palmeiras, como é que ficou a classificação? O Chile, por gentileza. Igual. Vamos ver como é que ficou. O Flamengo dormiu na liderança, mas a liderança volta ao Palmeiras. Estamos analisando no Campeonato Brasileiro. Estão restando, são 7 jogos, é isso? 8 jogos, vamos lá. Na tela, os jogos do Flamengo. Ó, o Flamengo tem São Paulo na próxima rodada fora. Só que é na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Campo Neutro. Campo Neutro, mas com torcida do São Paulo na maioria. Depois o Flamengo tem o Santos em casa. Depois tem o Sport em casa. Sport de novo em casa? Tá errado aqui. Flamengo e Sport tá errado, Chile. Dá uma checada aqui. Comeram uma bola aqui. Vamos lá pro Palmeiras enquanto vocês consertam aí, por gentileza, o Flamengo. Obrigado, Demar. É Sport fora. Não, é Sport fora. Por que Sport É fora? Sport fora, é jogo atrasado. É jogo atrasado. Igual Palmeiras e Santos. Tá certo. Jogou agora com o Sport no Maracanã. Pode voltar, Chile, pode voltar, tava certo. Só trocar a casinha pelo avião. Não, só que não é casinha, porque nem em casa. Só Então, trocar só o avião, entendi. entendi. Pode voltar pro Flamengo, vamos continuar lá então, gente. Depois a gente passa o Palmeiras aqui. É que só o mando que tava equivocado, não? Sim. Não é o adversário. Então tá bom, já que tá o Palmeiras na tela, vamos lá. Palmeiras tem Santos fora, Mirassol em casa, Santos em casa. Não. O Palmeiras pega o Mirassol fora. Mirassol e Mirassol. Ô, gente, mas aí vocês estão me derrubando aqui. Me ajuda aí, corrigindo. Então, Mirassol fora. Mirassol fora. Santos é mando do Palmeiras. Fora Santos fora e dentro, né? Fora e dentro. Santos fora e dentro. Fora depois e dentro. Atlético, a ordem não importa, né? Tá bom. Depois é o Atlético Mineiro, depois tem Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Essa é a sequência do Palmeiras até o final do campeonato. Mais difíceis, hein, gente? Só como detalhe, no primeiro turno, nessa sequência, gente, Grêmio, nessa sequência, Mirassol. me ajuda a somar, Alex. Vai. Nessa sequência, o Palmeiras fez 14 pontos no primeiro turno. Certo. O Palmeiras tem quantos pontos hoje? Hoje, 65. 65 com 14, 79. Palmeiras, se repetir o desempenho do primeiro turno, chegaria a 79. Vamos ver o Flamengo agora, chileno, por gentileza. Então, quem tem, não sei, acho que se equiparam aí, né? Então tem o São Paulo, o Flamengo tem o São Paulo fora, Santos em casa, Sport fora, Fluminense em casa, Fluminense é fora, mas é Maracanã. Maracanã. Aí tem Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa e Mirassol fora. O Flamengo no primeiro turno, só como desempenho, fez 16. Tem quantos pontos hoje? 64. 64, vai a 80. Ficaria com um ponto a mais do que Flamengo. o Palmeiras. Seria campeão. Seria campeão. Se as equipes mantiverem o desempenho do primeiro turno, é só um comparativo, gente. Uma brincadeira. Nesse Mas momento, assim, eu acho que os jogos do Flamengo são um pouco mais fáceis, hein, do que do Palmeiras. Jogos do Flamengo? Eu acho também. Mesmo. Até porque o São Paulo, que seria difícil no Morumbi, na Vila o Flamengo vai atropelar. Vai atropelar. Não é, velho. Não, só a próxima rodada, vai. Vamos fazer a próxima rodada? São Paulo, na Vila. São Paulo na Vila e o Palmeiras tem quem? Santos, mas Allianz. depende, por exemplo. Quem tem o jogo mais complicado é o Flamengo, Vamos gente. lá, Tá, o São tudo bem. Paulo tá ganhando do Vasco. Não acabou, tá ganhando do Vasco.
São Paulo está ficando atrás do Fluminense. O Fluminense hoje está no G7, é o 7º. São Paulo, se ganhar do Vasco, ele é o 8º. Aí ele vai entrar na briga pelo Libertadores. Pode ficar um jogo difícil, mas eu não estou falando pelo São Paulo, não. Eu acho que também que o Flamengo com o São Paulo no Morumbi, enquanto for, o Flamengo é favorito. O que eu acho que o Palmeiras... O Palmeiras pega, por exemplo, o Mirassol está invicto em casa. Você vai pegar um Atlético Mineiro que está correndo risco de rebaixamento fora de casa. O Mirassol pode estar na última rodada ainda brigando por um G4. Pode. Né? Que atualmente está. Né? Então, ou seja, não é um jogo assim, não, já está decidido. Eu acho que o Mirassol está até na Libertadores já. Eu também acho. Eu concordo. Na Libertadores Não sai mais. Não sai. Então, com essa sequência... 56 pontos. E não tem como separar, gente, não tem como separar Flamengo e Palmeiras e Flamengo nesse momento. São duas competições emblemáticas, então as perguntas vão aí. Ô Paulo, olhando a sequência, se você tivesse que apostar em alguém, claro que é uma aposta, não é uma avaliação. Hoje você apostaria no título do Flamengo ou no título do Palmeiras, com a sequência de jogos? Com a concentração dos dois clubes, o Flamengo está perdendo pontos aí que não poderiam perder. Então eu creio que vai ao Palmeiras. Você aposta, Alex, Palmeiras e Flamengo, nesse momento com essa sequência? Pelo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, pela irregularidade do Flamengo e pela constância do Palmeiras, nesse momento o Palmeiras está à frente, não só na tabela, como também dentro de campo. A fase do Palmeiras está um pouquinho melhor. Ademar? Pelo que nós vimos de tabela, eu apostaria no Flamengo. Agora acho que vai ser decisivo quem for campeão. Era essa a minha próxima pergunta. Porque o que acontece? A hora que você vai chegando ali, os dois vão estar próximos. O campeão da Libertadores, exatamente. Ah, sim, vão faltar 2 jogos depois. E depois vão faltar 2 jogos, entendeu? 3 jogos. Então pode ser até que o título da Libertadores te embale, como você pode também pegar aquele refresco e largar, né? Mas também pode dar um desânimo para quem perder. Então, a pressão vem em cima de quem. Olha que loucura que isso vem aí pela frente, isso pode fazer uma diferença bem contundente para o coisa, mas acho que os jogos do Flamengo são mais tranquilos. Chico, para você, Flamengo ou Palmeiras com essa sequência, tendo Libertadores antes das 2 últimas rodadas finais, sua aposta seria em quem? Então, vamos falar com cautela. O Palmeiras, na verdade, ele tem um ataque mais objetivo e mais dinâmico, né, e menos regular, né, que o Flamengo. Agora, o Flamengo tem mais individualidades e também tem coletivo. Então, e pela tabela, pela sequência de jogos, eu acho que vai dar Flamengo. Miller, brasileiro para você, Palmeiras e Flamengo, sua aposta com essa sequência está mais para quem? Apesar que o Flamengo é mais time, o Palmeiras é mais regular. A diferença dos dois é que o Flamengo no segundo tempo, fisicamente, ele cansa. O Palmeiras não. O preparador do Abel é muito bom. Então o Palmeiras, fisicamente, ele chega mais inteiro nas competições de decisão. Então, no título brasileiro, eu fico com o Palmeiras. Zé, para você. Olhando a tabela aí, eu acho que o Palmeiras tem jogos menos difíceis. Então eu vou ficar com o Palmeiras nessa. Vamos ouvir os treinadores, né? O Abel falando do Flamengo. Ele já conhecia o adversário, né, que teria na semifinal da Libertadores. E nós temos esse recorte, né, Chile? Abel Ferreira falando um pouco, mas projetando o seu adversário, o seu confronto contra o Flamengo de Felipe Luiz. Na tela. É um grande rival, com grandes jogadores. Espero que seja uma grande final. Nós queríamos era estar lá, era o que nós mais queríamos. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. São duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão, mas sim, é um grande adversário, um grande rival e quando chegar à altura certa vamos ter tempo para preparar esse jogo, embora seja a meio do campeonato, com jogos atrás de jogos. Não é da maneira que nós mais gostaríamos, seguramente eles também não, mas vamos tentar prepará-la da melhor maneira possível. Mas respeitando sempre tudo aquilo que é a grandeza do nosso adversário. E o Felipe Luiz, depois da partida de ontem lá no Maracanã, obviamente, é verdade que foi com algum custo, né? Porque eu vou falar para você, hein? Coletivo do Flamengo, tá difícil ver coletiva
Olha, achei que não ia sair uma pergunta sobre Libertadores, mas saiu, foi bem difícil. Empurraram lá, saiu uma pergunta sobre o confronto entre Palmeiras e Flamengo, né? E o Felipe Luiz também falou sobre Abel Ferreira. Vamos ouvir. O Palmeiras passou de forma merecida. Estão os dois melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso. É maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. Está muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Vou deixar para vocês, eu vou voltar a Caxias para o destaque final do Silvestre, já que o Palmeiras já deixou o Alfredo Jaconi lá no sul do país, vou liberar a nossa equipe por lá. A pergunta é, você vê que o Felipe Luiz falou, ó, tá longe ainda o confronto. Olha o peso, a importância. Vamos ter o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Ou é Palmeiras ou é Flamengo. É Palmeiras ou é Flamengo. É Flamengo ou é Palmeiras. Dá, e eu tenho dois ex-atletas aqui, jornalistas experientes também na bancada. Dá para tentar não apagar, mas concentrar o foco no Campeonato Brasileiro e esquecer uma decisão de Libertadores em jogo único, com a tamanha rivalidade de Flamengo e Palmeiras? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Transfiro a pergunta para o Silvestre, que está lá em Caxias, e já peço a ele o destaque final do Palmeiras. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, Silver. Beleza, Garrafa. Silvio Procópio aqui comigo nas imagens. Obrigado, Silvião. Estamos aqui no gramado do Alfredo Jaconi, tão elogiado pelo Abel Ferreira como um dos melhores gramados do Brasil. Para mim, o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores. Algo parecido com aquilo que o time do São Paulo do Miller fez em 92. Ganhou o Paulista, jogou a primeira final com o Palmeiras, né, Miller? Era o Paulistão muito importante, muito mais importante do que hoje. Foi lá, bateu o Mundial, ganhou do Barcelona e ganhou do Palmeiras na volta. Acho que vai dar Palmeiras em tudo nessa reta final. E o destaque final é que para esse próximo jogo contra o Santos no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, o Aníbal Moreno, hoje aqui tomou o terceiro cartão amarelo, está fora, mas os titulares certamente vão retornar. Osmar Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, um beijo para vocês. Estou acompanhando aqui no aplicativo, tá bom? Legal, Alexandre Silvestre. Um abraço ao Silvio Procópio, a nossa equipe lado a lado com o Palmeiras nesse sprint final de Libertadores e Copa do Brasil. Bom retorno para vocês amanhã aqui para a cidade de São Paulo. Dá para esquecer, gente, né? Pelo menos tirar o foco. Eu começo com os ex-atletas. Começar com o Miller. Miller, o Felipe Luiz falou, eu estou pensando, isso é essa ânsia da imprensa de falar de Palmeiras e Flamengo. É muito com vocês. Comigo não. É pensar jogo a jogo, Campeonato Brasileiro. Esse papel do técnico é fácil? O jogador esquece? Vamos esquecer a Libertadores? Dá para esquecer? Ou a gente que fica maluco fica falando? Como é que é isso, Miller? Dá para esquecer. O Silvestre deu um exemplo legal que eu estava lembrando aqui também, né, de 92, com o São Paulo. Lógico que dá para esquecer. Até porque os dois times estão chegando praticamente em igualdade de condição na reta final do Brasileiro. Né? Ali, em ponta a ponta, aquela coisa toda, até o final eles vão brigar pelo título. Então não dá para você, ao ficar pensando na final da Libertadores, esquecer o Campeonato Brasileiro, sendo que os dois times têm condições de ser campeão brasileiro se um vacilar. Então acho que é normal. Prioriza o que vem primeiro, depois quando chegar a final da Libertadores, a semana da final é uma outra situação. Você aí em casa, né? Você palmeirense, flamenguista, ou você que gosta de futebol, tá numa ânsia maluca para essa decisão de Libertadores. E a gente fica ali, olhando no calendário e tal, e vai buscar jogos, relembra aqui. E aí o Felipe Luiz falou que é jogo a jogo, imagino que esse deva ser o discurso do Abel, e tá aqui um cara que disputou, né? É campeão pela Libertadores, viveu isso com um duelo de Palmeiras e São Paulo em meio. Nós jogamos... Vamos lembrar? Nós jogamos contra o Palmeiras, duas finais do Paulista, normal. Nós ganhamos de 4-2. 4-2, né? Na mesma noite viajamos para Tóquio, para disputar contra o Barcelona, no final do Mundial. Ganhamos, voltamos, demorou uma semana para a segunda partida. E vencemos, 2-1. Inclusive o primeiro gol foi meu. Então acho que nós soubemos, né, discernir, separar. Final do Paulistão,
vão arrebentar o adversário. Viaja para Tóquio, vão arrebentar com o Barcelona. Priorizar o que vem. Aquele time, você fala que arrebentar é fácil, né? E tô eu aqui preocupado. Aquele time lá, Veja só. Raí, Palinha e tal, e era o Barcelona, então os caras não estavam nem preocupados com o Barcelona. Veja só. Agora é diferente, ó. Veja só. Eu era setorista desse time aí, aquele time era uma sacanagem, né, cara? Veja só. O Barcelona era freguês, jogava lá Cabo Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Real Madrid, 7 jogos, goleava. 7 vitórias, Exatamente. goleava todo mundo. Aquele time espancava todo mundo. Eu tô aqui preocupado com o amistoso de amanhã com a Rádio Bandeirantes pela Copa Olha o CS. Alex Miller como tá nervoso. O jogador vai jogar, hein? Jogador. Eu tô preocupado. Como é que Xará vai jogar também, é o jogo preparativo para a estreia na outra semana. E eu, como atual treinador campeão, deixa eu vender meu peixe aqui, né? Tô preocupado em arrumar o time. Aí eu pergunto pro Miller, o Miller fala, pô, a gente jogou com o Palmeiras aqui a final do Paulista, aí nós fomos para Tóquio jogar a final do Mundial contra o Barcelona, aí nós ganhamos e voltamos e ganhamos do São Paulo. Ou seja, eu não vou... Vocês do meu time que não ouçam o Miller, eu tô tenso e preocupado para amanhã. E vocês sabem que comigo é caneleira amanhã, sem cortar meião, já avisei. Tá concentrado o time? Concentrado. Camisa pra dentro do calção? Camisa pra dentro do calção. Ô, Paulo, nessa linha mesmo, essa ansiedade fica por parte do torcedor. Dá pra separar? O jogador consegue desligar? Ah, dá sim. E é como o jogador falou, né? Na realidade, depois de uma vitória, você fica até mais tranquilo, né? Como o próprio jogador vai lá, ganha o Mundial, onde nós também, eu consegui fazer uma final lá em Tóquio contra o Boca Juniors, e nós voltamos e demos sequência na Bundesliga e também fomos campeões. Mas a prioridade mesmo é o brasileiro. É o brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, os dois times estão focados aí no brasileiro. O Abel tem que montar uma equipe competitiva. O Felipe tem que montar uma equipe competitiva. Precisa colocar os melhores também. Daqui para frente, vai ter que colocar os melhores. Né? E aí vai chegar até a final, ver quem tem condições aí de dar sequência de uma melhor condição. Mas o Flamengo não tem sua força máxima. Pedro inclusive, está tomando leite. Mas vai voltar. Está tomando leite. Porque pra final de Libertadores foi o Éboli da CBN, né? Vai voltar. O Éboli, um abração ao Éboli, nosso colega lá da Rádio CBN, ele deu uma declaração lá no Rio de Janeiro, no Tom Irônico, falou, gente, o que é bom para calcificar o osso? Leite, né? Diz que leite é bom e tal. Aí ele falou, que tome leite até ficar bom. Aí o Pedro já foi para a rede social, tomando um copo de leite e já virou um jabá, já apareceu um patrocinador, já rolou dinheiro e tal. Bem, legal. E até pra gente... Porque... mas o Bruno Henrique agora tá bem. É isso que eu quero falar. O Bruno Henrique então, tá bem. Até pra gente... E aí tem o extracampo. Em outra posição. Tem o extracampo, viu, Paulo? Ataque. Tem o extracampo, gente. Tem o extracampo. A polêmica entre Palmeiras nos bastidores está quente. Só pra gente não perder o time, já que a gente falou do Pedro, o Felipe Luiz fala da ausência do Pedro na sequência do Brasileiro e ainda se ele tem a confirmação de recuperação ou não para um jogo único contra o Palmeiras na final da Libertadores. Vamos ouvir o técnico do Flamengo falando, Chileno, por gentileza? O Pedro, uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Mas eu já quebrei as duas pernas, eu já quebrei o braço, já quebrei a mão, tudo que é osso. São 6 semanas. Então, tá muito, muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, acelerada não, tão perfeita, né, como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né, mas sem colocar prazo, sem colocar nenhuma pressa no jogador. Ele primeiro é a saúde e que ele esteja bem recuperado para poder performar, que é o mais importante. A pergunta para vocês o Bruno Henrique está dando conta do recado e vai dar conta do recado, mas muda a forma do Flamengo jogar. Mas ontem ele falou, eu estava vendo a entrevista do Felipe Luiz, ele falou o seguinte, para mim, eu sei que ele ficou bravo comigo e tal, para mim o Bruno Henrique é segundo atacante. É isso. Como ele jogou. Diferente do Pedro. Ele é diferente do Pedro, ele falou assim... O Flamengo não tem um outro Pedro. Ele falou assim, tem. Ele jogou por trás do meu centroavante. E essa é a posição que eu gosto. Eu sei que ele fica bravo, ele quer jogar na esquerda e tal, mas olha como ele jogou bola. Para mim, ele é o segundo homem por trás do centroavante. Eu também adoro ele nessa posição. Falamos muito de elenco.
Assim ele Flamengo... não se limita também, né? Exatamente. Ele não se limita só a jogar ali do lado esquerdo ou direito. É um jogador que tem mais mobilidade e também velocidade. Então, ele é bom de bola, né? então, tipo meio atacante, né? Gente, o Flamengo se segura bem com o Bruno Henrique na ausência. A gente torce para que o Pedro volte para essa decisão. Mas uma coisa é ele ficar à disposição e outra coisa é ritmo de jogo, né? O Pedro é um cara que joga com o braço. Eu estava vendo até hoje com o Everton a mesma coisa, né? O Everton deve chegar na semana da coisa. Você não vai colocar um cara, o Everton ou o Pedro, para ser titular numa final, e vocês são jogadores que conhecem muito melhor do que eu. O cara tá pronto uma semana antes do título. Você não vai colocar o cara para jogar. Então, o Ademar já colocou na mesa, que era a próxima discussão, tá tudo envolvido, né? A gente tá falando do Pedro, mas o Palmeiras tem o Everton. Só que o Palmeiras tá lá com o Carlos Miguel. Então, hoje fez defesas importantes. Você se lembra do que eu falei na semana passada, né? Fez defesas importantes. E aí a questão é: se o Flamengo. Vamos imaginar o melhor cenário, que ambos estejam à disposição para voltar. O Pedro, se tiver, eu acho que volta a titular. Se o Everton tiver condição, o Everton volta à titularidade, o Abel coloca na titularidade, ou tem que esperar um pouquinho, porque o Carlos Miguel, imagino que até lá mantém esse nível, é o novo titular do Palmeiras. O que vocês pensam? Não é informação, tá? A informação que eu tenho é de que antes mesmo do Everton se machucar, o Carlos Miguel já estava arrebentando nos treinos, mas ele ia ter a chance dele a partir do ano que vem. Para isso que ele foi contratado. O Everton seria o titular normalmente como vinha sendo e terminaria o ano. O detalhe é que uma lesão como a que o Everton teve, que é de fratura ou de fissura na mão, para o goleiro é pior ainda, faz com que ele tenha que ficar esse tempo todo fora. E o Carlos Miguel, ele vai conseguir ter uma sequência de pelo menos 10 jogos. E pelo que ele já vem fazendo nesses primeiros 4, 5 aí que ele já fez, o Everton não vai voltar mais Olha ele hoje, a ser titular do Palmeiras. Como é que foi o Carlos Miguel hoje? O Carlos Miguel constrói a partir de agora a sua nova história na carreira e o Palmeiras tem um novo goleiro titular. Mesmo porque ele está em atividade, né? E o outro está parado, né? Não dá para você trocar um pelo outro exatamente por causa disso. Porque ano que vem isso já iria acontecer naturalmente. Isso só está sendo antecipado em um mês por conta da lesão do Everton. Em isso, se confirmando, o Palmeiras está bem servido, segue vida normal, é como se não tivesse desfalque. E o Everton é um goleiro pesado, né? Ele é um goleiro para você adquirir ritmo e tal, tem toda aquela coisa, né? É diferente as posições dos atletas. Sim. É diferente. Um Pedro, você pode se limitar a deixar ele lá na frente. É um cara de área, chega uma bola ali, o cara coloca para dentro. Pelo menos no banco, o Everton não. Uma emergência no banco, tá perdendo, o Everton não. O Everton é muito mais difícil por causa de ser um goleiro. Precisa da forma, ritmo de jogo. Agora, se fosse eu treinador, eu colocaria o Pedro. Pedro. Concordo. O Carlos Miguel, aí entra o critério da bola, né? Como disse o Xará, o Carlos Miguel vai estar até a final da Libertadores, Xará, uns 10 jogos como titular. Aí o critério da bola, você não pode tirar o jogador. Até porque dedo, mão do goleiro, é difícil recuperar rápido. O Pedro não. O Pedro a recuperação dele vai ser mais rápida. E outra, o Flamengo precisa do Pedro. Não, Miriam, mas vai dar mais ou menos 6 semanas, vai dar muito perto da volta. O critério da bola não valeria também. Mas é que o Pedro é diferente do caso do Carlos Miguel. Ele está conseguindo fazer, vamos supor, ele faz bicicleta, ele faz esteira. O Beckenbauer jogou sem ombro. Mas o Bruno Henrique está fazendo gol, gente. O Bruno Henrique está dando o Bruno Henrique não joga na posição do Pedro. Entendi. Ele mudou o jeito de jogar. Ele mudou o jeito do Flamengo de jogar e falou que ele está jogando atrás do centroavante. Por exemplo, se você quiser jogar com o Pedro e Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai jogar que nem ele jogou ontem atrás do centroavante. O Plata vai fazer muita falta pro Flamengo? Nossa, claro que vai. Não, mas desde que o Pedro não volte. Né? Aí o Prata vinha jogando, faz falta, até porque só tem o Bruno Henrique e o Cebolinha tá machucado. E o Carrascal agora machucou. Então acho que se o Pedro voltar bem, estiver bem, acho que ele não perde muito, porque é um jogador mais paradão na área ali. Acho que ele vai jogar como titular na final. Mas aí que tá, o Flamengo tá cheio de craque. Samuel Lino, Cebolinha, você tem depois o Arrascaeta, o Léo Pereira. Quer dizer, tem de onde tirar, né? Então, mesmo que um não esteja bem, por exemplo, que nem o Pedro. Pedro não pode jogar. Sim. Mas tem o Bruno Henrique, tem o Samuel Lino. Quando a gente fala de elenco, né, Chico? A gente está falando de elenco de qualidade, não adianta ficar chorando, mas é apenas uma situação. Só que o campeonato, tanto o brasileiro como a Libertadores, não está sendo decidido e não é decidido mesmo dentro só das 4 linhas. E aí eu estou falando do quê? Do bastidor. O bastidor é fundamental, é importante demais. E o bastidor
pegou fogo. Você já tem aí o Boto. O Flamengo já ontem cutucou de novo o Palmeiras. Já teve cutucada ontem. Então prepara o Boto para mim, porque tivemos um lance muito parecido, polêmico, muito parecido no jogo de ontem com o jogo do Palmeiras e Cruzeiro, né? A expulsão do Everton Araújo, não existem jogadas iguais, existem jogadas semelhantes. O Everton Araújo foi expulso ontem, com auxílio do VAR, aquela jogada de pé alto, um lance que provocou toda a reclamação, porque o Gomes não foi expulso contra o Cruzeiro. Então tem declaração de bastidor, segura, o Boto já vai falar com a gente aqui a respeito do bastidor. Já deu uma provocada. É muito provável que o Palmeiras dê uma resposta logo mais. Então, prepara, Chile, por gentileza, enquanto o Chile põe no ponto aqui, eu vou com um recado importante para você. Conheça os postes colapsíveis de fibra da Politec. Os postes colapsíveis da Politec são projetados para absorver impacto e garantir segurança. Os postes da Politec são leves, práticos e seguros. A Politec está há mais de 10 anos no mercado, oferecendo qualidade e inovação. Então não perca tempo, acesse politecbrasil.com.br ou ligue no telefone 0 operadora 19 99636 0065. Vamos primeiro para os lances? Vamos lá, primeiro o lance do expulsão do Everton Araújo, Flamengo e Mirassol. Veja aí, ó, o Everton passou, ele chutou a bola também, ó, ele chuta a bola também, aí o pé vai na altura quase do joelho, pega a canela e quase o joelho do jogador do Sport. A imagem é do VAR, ó. O árbitro... Muito parecido, né? É muito parecido. O árbitro vai pro VAR, ele tinha dado amarelo no lance. Aí o VAR chama o árbitro, ó, tá aí o lance pra vocês, ó. Ele faz o movimento de recuar, hein, gente, Faz. Coisa que o Gomes não fez, mas a gente vai ver. Aí ele vai, o árbitro dá amarelo. O VAR chama o árbitro, tá lá, ó, o árbitro no VAR. Tá aí, e o árbitro vai lá, cancela o amarelo e expulsa o Everton Araújo. Nenhuma dúvida sobre o lance. Mostra agora o lance da semana passada. Como assim nenhuma dúvida sobre o lance? Não. Do que aconteceu aqui. A gente vai discutir depois. Ok. Né? Chutou a bola, ficou, o árbitro deu amarelo, voltou atrás. Aí é Palmeiras e Cruzeiro. Gustavo Gomes. A gente tem a imagem do VAR também? Não, né? Não pode utilizar já depois de um período. Essa é a imagem nossa, ó. Todo mundo viu que o Gustavo Gomes também acerta a bola. Mas depois ele fica com o pé estendido e pega na altura da canela do jogador do Cruzeiro, para mim, sem movimento de recuo. Eu acho que essa é uma diferença dos lances, sem movimento de recuo do Gomes. O árbitro, ele não tinha dado absolutamente, só deu a falta. Amarelo. Não. O VAR chama ele, aí ele no VAR, ele observa o VAR e aí ele aplica o amarelo. Aí ele no VAR, ele observa o VAR e aí ele aplica o amarelo. Tá? Isso. Então, olha só o lance. Tá aí, esse é o lance do Gomes, o árbitro dá falta, não dá cartão, o VAR chama, ele vai lá, olha o lance, ele entende que o Gomes não é para ser expulso, ele dá um amarelo, certo? Mostra de novo o lance de ontem no Maracanã. Esse foi Palmeiras e Cruzeiro. Olha lá, o Everton Araújo chuta a bola também, dá na canela com a sola da chuteira do jogador do Sport, mas faz um movimento de recuo depois que toca. Mas faz um movimento de recuo. O árbitro no lance dá amarelo. O VAR chama, o árbitro olha no VAR, anula o amarelo e mete vermelho. São lances semelhantes, não existe lance igual em futebol, gente, não tem como. Né? São lances muito semelhantes entre as duas equipes que brigam pelo Brasileiro e pela Libertadores, assim, ó. Vocês estão vendo aqui a rivalidade que está dando aqui, a discussão, cada um tem uma opinião e tal. Aí, né, o Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, falou depois da partida sobre os dois lances e dá uma cutucada na arbitragem, na tela. Só dois pronunciamentos. O primeiro é agradecer à torcida, que um sábado à noite, num jogo contra o último classificado, normalmente as pessoas desmobilizam um bocado, tiveram em peso e apoiaram-nos do princípio ao fim. Agradecer em nome de todo o grupo de trabalho a presença deles. E o segundo pronunciamento, dizer que foi uma arbitragem perfeita, que fez cumprir as regras internacionais. Só é pena que a sul do Rio de Janeiro as regras sejam diferentes, tá? Então, ele já falou, aqui no Rio de Janeiro as regras são diferentes.
Tá cutucando o Palmeiras, os Mas lances você estão sabe que aí. ele tem uma razão, só o seguinte. Chega. É isso que eu sinto. Eu seria um ótimo coordenador de arbitragem sem nunca ter sido árbitro. Sabe por quê? Quando tem um lance que nem por exemplo, do Gustavo Gomes, chega na segunda-feira, a comissão de arbitragem tinha que fazer uma conferência toda segunda-feira. Esse tipo de lance nunca mais pode acontecer e não ser expulso, ok? Isso é padrão. Você passar padrão. Atenção, esse lance aqui, o fato do cara pegar a bola primeiro, não significa que não seja para cartão. Mas não pode ter acontecido Se isso? a comissão de arbitragem fizesse isso, Pelo menos pelo árbitro do VAR. mas aí você tem que mostrar para todo mundo. O torcedor, a imprensa, que eu tô vendo os jogos. Concordo. Eu tô pegando os lances polêmicos e tô padronizando. Esse tipo de jogada aqui, todos vocês, conferência, hoje em dia, você faz pelo computador. Todos vocês vão marcar falta e dar expulsão. Esse seria o cenário correto. O Chile, por gentileza, a hora que estiver no ponto, só a frase final que ele fala da arbitragem, eu vou perguntar aí se vocês agiriam da mesma forma nos dois lances. É para expulsão nos dois lances, Paulo Sérgio, os lances na tela, o chileno prepara novamente a cutucada do Boto no bastidor do Palmeiras, falando que a arbitragem para o Palmeiras é diferente para a arbitragem do Flamengo. E eu pergunto para vocês, os dois lances, primeiro, rapidinho, o primeiro lance que você vai colocar pra gente, Chile, só pra gente ilustrar mais uma vez para eles aqui, pra nossa bancada, qual é o lance primeiro que vai entrar? É o do jogador do Flamengo, do Everton Araújo, ou é o do Gomes? Tá aí, ó, do Everton Araújo, chutou a bola, pegou na canela, tá, agora o próximo lance, só para dar mais uma ilustrada e você deixa na tela depois pra gente. Paulo, pra você, expulsão nos dois lances, Paulo? Expulsão nos dois lances, né? Na semana passada eu até mencionei que essa falta do Gustavo foi muito violenta, poderia até quebrar a perna do jogador, ainda bem que a perna estava no alto, mas os dois lances para expulsão. Alex, expulsão nos dois lances? Eu fiquei até estranhando muito a expulsão de ontem do Everton Araújo, porque eu imaginei que a CBF tinha feito isso que o Ademar falou, passando para os árbitros o critério que podia bater. de que quando pega primeiro que pode na bola... bater, que pode dar na canela. Não, de que quando o primeiro pega na bola é amarelo. Por quê? Porque isso aconteceu 3 vezes antes disso. Mas não é assim, né? Se passou isso, tá errado. Né? Errado ou certo, eu achei que era esse o critério, porque estava todo mundo Seria uma adotando loucura esse critério. se é isso, né? Deixa eu só te falar uma coisa, porque eu copiei nas minhas redes sociais, eu estava assistindo esse jogo do Palmeiras e o Loeble é um cara que eu gosto demais. Grande parceiro nosso. Então, trabalha comigo na Oeste todo dia. Eu adoro o Loeble. E ele escreveu nas redes sociais, eu copiei das redes sociais dele e coloquei. O fato de pegar a bola não significa que você não tem que ser expulso. Eu não estou falando isso, tá? A violência da jogada é para ser expulso. Tanto é que eu achei... Indiferente de pegar... Ele escreve isso. Porque no lance do Bidon deu cartão amarelo. Indiferente de você pegar a bola primeiro, não pode ter esse tipo de... O Andréas Pereira contra o São Paulo não foi expulso porque pegou primeiro na bola e tomou amarelo. O Bidon tomou primeiro amarelo. O Gustavo Alex, Gomes vamos ficar tomou nesses amarelo. dois lances. Então, para mim, esse do Flamengo de ontem foi o menos grave. Esse foi o mais amarelo de todos. Se tivesse que expulsar alguém, teria que ter sido o Gomes, não o Everton. E você expulsaria os dois, daria amarelo para um para outro? Eu daria amarelo para todo mundo. Amarelo para todo mundo? Você que fez curso de arbitragem, amarelo? Desculpe. Tá certo. Tá? Chico, para você, é expulsão nesse lance, põe do Everton também, do Everton Araújo. É nesse e no outro, é amarelo para um, amarelo para outro? O que você acha? Não, foram os dois pênaltis claríssimos, né? Aliás, duas expulsões claríssimas. Não dá para você contestar. O Boto está errado em reclamar. Ele não devia nem tocar no assunto. Né? Não, ele tá certo, tá falando que não tá tendo, o Palmeiras está sendo favorecido, porque do Palmeiras não foi, do Flamengo foi, Chico. Mas ele está puxando a brasa na sardinha do Flamengo. É porque o do Flamengo foi expulso e do Palmeiras não, certo, Chico. Né? Acho que ele tem que puxar a brasa pro lado dele, ó. O jogador dele foi expulso e do Palmeiras não. Você acha que tá certo isso? Lógico que não, ele tem que reclamar. Mas você sabe que o Boto é sempre o Boto, né? O Boto é o Boto. Mas enfim, Miller, para você. Olha, Garrafa, eu fico triste em ver dois lances, para mim, normais. Eles pegam a bola, o jogador, lógico, um árbitro que nunca jogou bola não vai entender disso. O jogador vem em velocidade, ele chuta primeiro a bola. Como é que você quer, nem o 007 vai frear a perna, o pé do jogador para ele tirar? Como. Pelo amor de Deus. Tudo bem, mesmo que não tenha intenção, Miller, mas o jogador... Não, mas peraí. Mas ele acaba agredindo o outro. Ele chutou a bola, pô, ele pegou a bola.
Futebol é contato. Você não vai jogar é balé. impossível. Como é que ele vai tocar na bola e não vai tocar Mas no ele cara? pode tocar na bola a qualquer consequência, Miller? Nós estamos avaliando esses dois tipos de lance. Para mim, nenhum desses lances... tocou na bola, você acha que se tocou na bola dá isenção pro cara fazer o que quer? Não, porque o cara não foi intenção de machucar o jogador. Mesmo sem intenção... Não, pra mim, esses dois lances não tem que expulsar nenhum dos dois jogadores. Ontem, então, pelo amor de Deus. De ontem foi ontem foi mais absurdo ainda, pô. Zé Paz, pra você, lance pra expulsar os dois jogadores, não precisava nem consultar VAR, se consultasse o VAR tinha que aconselhar os dois a expulsarem os dois jogadores. Agora, desculpa, por outro lado, a gente sabe que, infelizmente, são expulsões de VAR. Tá certo. É isso que eu ia falar, porque o árbitro deu o cartão amarelo. Exatamente, isso aí, pô. Vem o VAR que quer atrapalhar tudo, bagunçar tudo. Mas no caso do Palmeiras, o árbitro não deu nada. O árbitro não deu nada. O árbitro não deu O nada. árbitro manteve a decisão, pois não, só deu o cartão amarelo. Pois não, Zé? Pra mim tinha que expulsar o Gustavo Gomes, lance de expulsão. Agora o do Everton, ele até tenta recolher o pé ali, ele tenta tirar, tava muito próximo do jogador adversário. Eu acho que era só para amarelo do jogador do Flamengo. Mesmo sem intenção, na regra diz, mesmo sem a intenção, se o jogador fez algo que contraria a regra, ele tem que ser punido. E para mim, por isso, eu entendo que nos dois lances caberiam, né, cartão vermelho para o jogador do Palmeiras e do Flamengo. Só que eu vou mais além. Você tem o Boto? Você tem o Boto no ponto, Chile? Então, só ouvir, porque é recado, porque a gente vai ter Palmeiras e Flamengo, né, jogando, mesmo que eles não se confrontem mais no Campeonato Brasileiro. Cada jogo de um interessa o jogo de outro. Claro. E o Boto está falando que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras. Foi isso que ele falou, preste atenção. Dizer que foi uma arbitragem perfeita, que fez cumprir as regras internacionais. Só é pena que a sul do Rio de Janeiro as regras sejam diferentes, tá? Esse bastidor faz parte, isso ajuda, isso condiciona o árbitro que vai apitar os jogos do Palmeiras a não facilitar mais a vida do Verdão. O Boto está certo em fazer esse tipo de reclamação para condicionar o árbitro fica condicionado. Vocês, ex-atletas, percebem que árbitro, dependendo de declarações, ficam condicionados nos próximos jogos. Pô, já estão reclamando que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras. Deixa eu tomar muito cuidado agora no próximo jogo. Essa pressão vale, Paulo? Vale, até porque nós já vimos aí inúmeras vezes isso é o cenário do futebol brasileiro há anos. Né? É lógico que hoje a TV está aí pegando tudo que é ângulo, né? Agora, aquilo que o Ademar mencionou, os árbitros precisam ajudar também, né, cara? Os jogadores já estão querendo ajudar os árbitros, mas eles também não se ajudam. Então vai padronizar, senta todo mundo aí, faz uma rodinha, mostra para todo mundo que eles sentaram lá e estão conversando. Só que eu não acho que os jogadores estão ajudando os árbitros. Os Não, jogadores mas brasileiros não mas ajudam. o Cássio. Não, no jogo do Flamengo até que não reclamaram muito. O que eu acho que até que não reclamaram muito com a arbitragem. Aí veio o lance lá, o jogo com o Corinthians até que não reclamaram muito. Vocês foram jogadores. Rodrigo Martins Sintra era um árbitro ridículo ou não? Não é do tempo deles. Árbitro fraco. O cara é a comissão de arbitragem. Estava 10 anos fora pelo amor de Deus, morando nos cara. Estados Unidos, fora da realidade. O cara não apitava nada. Cara. Então você tem um cara desse como coordenador. E qual que é o padrão do cara? Nenhum. E eu já ouvi de árbitros que fazem parte do mundo hoje do futebol, falando que quando o Sintra fala, não tem aquele peso de alguém que tenha, por exemplo, aquela liderança, aquele comando, que seja visto pelos árbitros como um mestre, como alguém que possa passar orientações. Mas a culpa não é dele. Claro que não. A culpa é de quem coloca ele lá, pô. Claro. Que a arbitragem é ruim, que o problema... Claro. Que a arbitragem é ruim, que o problema é grande, que nós temos ideias, talvez não solução, mas ideias para se melhorar é grande. A pergunta é, nesse bastidor, o Boto tá certo, ele tá sugestionando os árbitros, mas tudo bem, ele tá certo, mas ele vai conseguir entrar na cabeça do árbitro que vai apitar o Palmeiras? Pô, já estão Mas vai ser árbitro brasileiro? Não. Não, mas vale pro Brasileirão. Não, eu tô falando, mas eu tô falando assim, eu acho que ele tá falando. Acho que ele tá falando muito pelos dois vão jogar uma final. Não. Acho que eles já estão. Porque não, são jogos diferentes, Ademar. Brasileiro também, Ademar. Não, eu sei disso. Se a arbitragem amolece pro Palmeiras no próximo jogo, prejudica o Flamengo perde o Brasileiro. Eu não tô falando em título, pelo amor de Deus. A arbitragem do Campeonato Brasileiro já tá manchada.
Ah, ok. O campeonato tá manchado pela pergunta arbitragem. Não é o título, não é o campeão, não tô falando nada disso. Ok. A arbitragem tá manchada. Tá, eu não quero fugir, eu quero me ater ao que disse o Boto. A tentativa dele é sugestionar os próximos árbitros do Palmeiras. Ó, o Flamengo, não é o time da Gazeta lá do Garrafa, não. É o time do Flamengo que está reclamando. Mas o Abel não faz isso? É, ok. Mas a pergunta é, os árbitros, eles podem entrar no próximo jogo já assim, ih, caramba. O Garrafa, o saudoso Tele Santana, ele fazia isso, quando era semana de clássico, ele fazia isso maravilhosamente bem. E realmente condiciona o árbitro. O que o Boto está fazendo, jogador, ele está certo. E essa declaração dele, sem dúvida nenhuma, condiciona o árbitro para o próximo jogo do Flamengo e também o próximo jogo do Palmeiras. Inclusive, a Leila Pereira está atrasada nesse sentido, que ela devia pressionar também a direção da CBF para dar um jeito na arbitragem. Não pode deixar passar impune, entendeu? Gente, mas assim, cara, isso aí eu não tô assim. O problema da arbitragem, a gente dá pra fazer um programa de 2 horas. Tô discutindo a arbitragem, não. Tô discutindo Palmeiras e Flamengo. Eles vão pressionar. É bastidor. E você acha que não vai acontecer isso agora mais, a cada rodada? É isso. Não vai pressionar Mas cada mais rodada? Gafa, isso condiciona o árbitro, É sim. isso Claro aí. que condiciona. É isso, vamos ficar atento. O árbitro e o VAR também, né? A gente vai ficar atento a isso que está acontecendo. Bom, o Roberto Avalone, né? Até agora está bem quieto. Palmeiras desta virada épica, né? Dá pra, a gente, óbvio, está falando do que aconteceu ontem e hoje. Flamengo e Palmeiras estão misturados, mas foi uma classificação épica. Uma das mais importantes que entra, com certeza, para a história desse clube gigante chamado Palmeiras. E eu disse lá atrás, eu tô tranquilo. Vai lá nas minhas redes sociais, você vai ver, não tô de cascata, não. No dia que o Palmeiras perdeu, eu falei, o Palmeiras vai se classificar. E se classificou. Era difícil, mas se classificou. Avalone, no nosso momento, o mestre Avalone, homenagem e que ele possa dissertar sobre esta classificação épica. E dê um abraço também no nosso Luiz Ademar. Avalone. Estou com um pouquinho de dificuldade hoje, porque, Chicos, muitas vezes eu perdi a voz. Você se lembra disso? Eu lembro. E eu ainda não recuperei. Meu Deus, quinta-feira, Miller, meu Deus, que gênio de bola. Eu me emociono de te ver aqui, Miller. Não recuperou a voz, Avalone? Quase. Você tem poderes extranaturais e recupera a hora que você quer. Eu vou recuperar. Já. Não, já não consigo. Extranaturais e recupera a hora que você quer. Eu vou recuperar. Já. Não, já não consigo. Mas é o seguinte, eu vou recuperando aos poucos, porque eu sei que no dia 29 eu vou perder completamente a voz. Eu vou perder tudo. Eu já falei, minha tia Dora, tem um chazinho. Tia Dora, por favor, tem um chazinho para me arrumar, para me ajudar, porque eu preciso falar alguma coisa. No Mesa Redonda, porque o Garrafa, todo domingo me chama, e eu tenho que falar alguma coisa. Viu, Ademar? Você é o menininho de calça curta que eu vi correndo pelas redações dos jornais da vida. Ô menino, ô garoto. Eu sou seu fã, Ademar, parabéns. Você foi longe agora para Ribeirão Preto. É isso. Muito bem. Estou indo cada vez mais longe. E para resumir, palestra. 1, 2, 3, 4. LDU, 0. Chicos. Aos vencedores, as batatas. E aos perdedores, vai pra casa dormir, pra cama, que é um lugar quente. Um grande abraço, minha parte. Tchau. Tá aí a nossa homenagem ao grande mestre Avalone, que com certeza teria vibrado demais nesta semana, não é? Com a classificação do Palmeiras. Mesa redonda, primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro bloco Palmeiras, quarto bloco Palmeiras. No Mesa não é assim, mas para você palmeirense, que ainda está em êxtase com a classificação